Olá pessoal, nesse vídeo vou falar um pouco mais sobre todas as ações no Brasil e no exterior que eu comprei em julho aí do mês passado, totalizando aí quase R$10.000, e também vou mostrar aí mais a fundo minha carteira de ações no Brasil, utilizando a plataforma da GF+. Então fique comigo no vídeo, pessoal. Iniciando aqui o vídeo, mostrando aí a primeira empresa que eu comprei, o Banco Bradesco. Para mim, aí esses preços, o banco está bem barato. Comprei aí quase R$800 do banco. O banco vem sofrendo bastante aí do último ano para cá, né? Muito por conta de inadimplência com as pessoas físicas e micro, pequenas e médias empresas. A inadimplência da empresa está no patamar aí de 6% mais ou menos. É uma inadimplência bem alta, se comparado aí com o histórico da empresa, já que o histórico da empresa é inadimplência de 1, 2, 3%, né? Ela está mais que o dobro do que essa inadimplência histórica. E também temos que relevar aí também o empréstimo que ela fez aí para Americanas, né? Cerca de 5 bilhões aí que ela já deu como perdida, né? E aí muito por conta disso, dessas inadimplências aí, a empresa teve que fazer muitas previsões, né? E aí o lucro da empresa diminuiu bastante. Apesar de tudo isso, olhando aqui o modo forecast, que é a casa de análise aí do Status Invest, eles projetam um upside de 75%, um preço-alvo aí de R$25 para a empresa. De 14 analistas aí, 11 recomendam comprar forte uma empresa. A empresa está no patamar interessante. Se olharmos também os indicadores da empresa, se comparado aí a bancos privados, ela é a mais barata, né? O PVP da empresa aí, que é um indicador bem interessante para se comparar em bancos, está abaixo de 1, né? Nunca na história o Banco Bradesco ficou abaixo de 1 aí o PVP, né? Ou seja, o valor de mercado que estão pagando por ela está abaixo da normalidade da empresa. Outro ponto é se compararmos aí o lucro da empresa durante os últimos 10 anos aí, a empresa sempre cresceu o lucro, né? É sempre uma escadinha. Tirando 2020, que não conta por conta do vírus e tudo mais, né? A gente pode ver que o lucro veio crescente aí, porém em 2022 já começou a ficar ruim, né? Muito por conta da inadimplência que eu mencionei, né? 2023 também não deve ter resultados muito bons. E muito por conta disso, como eu sei que o banco aí vai se recuperar, né? Ele já, através dos resultados aí, os últimos resultados da empresa, ela está mostrando aí que vai começar a se recuperar. Com os juros também caindo, né? Muito provavelmente os juros vai começar a cair aí nos próximos meses, né? Tudo isso mostra que a empresa vai voltar aí até patamares interessantes, né? A inadimplência vai começar a baixar. E aí, consequentemente, a previsão de lucros da empresa aí vai diminuir, né? Ela vai fazer menos provisões e tudo mais, ou seja, a empresa está num patamar interessante de compra, ela está barata, e muito por conta disso, é uma das empresas que eu estou mais comprando, né? É a empresa aí que eu tenho mais em carteira. Outro ponto interessante aqui é esse gráfico, lucro líquido versus cotação, onde mostra aí que, a depender do lucro, a empresa deveria valer na faixa de R$18, e hoje está valendo na faixa de 14, 15, né? E veja que é um lucro baixo aqui, né? Um lucro que está caindo nos últimos trimestres. Ou seja, pessoal, com o lucro voltando a melhorar aí ao longo dos próximos trimestres, a cotação deve acompanhar junto, né? E aí, com isso, já que a cotação segue lucro no longo prazo, né? Essa é a tendência. Falando da próxima empresa que eu comprei a Roda aí, Klabin, comprei mais de R$2.500. Estou comprando aí nessa faixa de 4,19, 4,30, 4,40. Agora está aí na faixa de 4,50, 4,60. Ou seja, abaixo de 4,50 estou comprando a ação da empresa, né? Eu acho que está no patamar bem interessante de compra. Está bem barata aí, a empresa que deve melhorar aí da água para o vinho, né? Com o projeto Puma 2 aí, que deve fazer com que o lucro da empresa aí aumente ainda mais, né? A empresa seja menos dependente de celulose e tudo mais, né? Uma empresa muito interessante, eu gosto bastante. Podemos ver o modo forecast aqui do Status Invest, também projeta aqui um upside de 10%, preço-alvo aqui de R$5 mais ou menos, também recomendo compra para a empresa. PL da empresa também é barato, porém o que eu gosto de comparar aí da Klabin é o EBITDA, tá? A gente pode ver o EV sobre o EBITDA e o preço sobre EBITDA, que é de fato aí o que a gente tem que olhar como indicadores para a Klabin, tá? Já que a empresa cresce, o seu EBITDA, o seu lucro por operação, todo ano aí, nos últimos 13 anos, ou seja, a empresa é uma máquina aí, o EBITDA da empresa é um indicador mais interessante para se comparar, e o EBITDA de fato está mostrando que a empresa está num patamar interessante aí, está barata de fato, na minha opinião, tem margens aí bem interessantes, né? ROI bem interessante, crescimento aí de receita, lucro, né? Ou seja, uma empresa é uma máquina de fato e deve continuar crescendo nos próximos anos. Também através do gráfico lucro líquido versus cotação, a depender do lucro, a empresa deveria valer na faixa de 5,50. Hoje está na faixa de 4,50, ou seja, ainda tem uma upside interessante. Se os seus lucros aí continuarem crescendo, né? Seu EBITDA e tudo mais, né? Falando da próxima empresa que eu comprei, a Vivo, comprei na faixa de R$2.000, é uma empresa também que eu gosto bastante, paga muito dividendo, né? É uma empresa que soltou números bem interessantes, né? No último resultado aí, no segundo trimestre de 2023, que ela soltou há poucos dias. Teve melhoras aí em todos os sentidos, né? Lucro, receita da empresa aumentou bastante. Um outro ponto interessante que eu gostei é a entrega da inflação aí e mais um prêmio aí, né? A empresa está aumentando o valor aí dos seus produtos para os seus clientes, né? Isso aqui é um ponto muito importante, já que nos últimos anos a empresa deu uma segurada boa aí em inflação, né? Não estava entregando tanto aí o aumento dos seus produtos aí para os seus clientes, né? Isso foi um ponto bem interessante. Olhando também o modo forecast, tem aqui um upside de 20% quase, né? Um preço-alvo de R$50, também recomendo compra para a empresa. É outra empresa que é muito interessante você acompanhar o EV sobre EBITDA e o preço sobre EBITDA, mais do que o lucro aí, já que
o EBIT da empresa aí é um comparador melhor, tá? Já que o lucro da empresa aí não mostra 100% aí o lucro da empresa, né? Tirando isso, é uma empresa interessante, tem pouca dívida, né? De margem líquida da empresa é ok, aí do setor é essa margem mesmo, né? Na faixa de 10%, aí ROI da empresa também é do setor, tá pessoal? Esse ROI aqui um pouco mais baixo, né? O ideal é um ROI aí de 10, 15%, né? Porém, para o setor aqui da Vivo, né? Que é um setor meio diferente aí, que você precisa fazer muito investimento, né? O ROI da empresa tá no patamar aí normal, tá? Na faixa de 6%. Podemos também olhar aqui o dividendo que a empresa entrega, né? Na faixa de 7,5% aí, na média de dividendos, né? A empresa é uma ótima pagadora de dividendos, né? Ou seja, é uma empresa aí interessante para longo prazo, né? Para quem quer receber dividendos aí, porém não é aquela empresa que vai crescer muito, né? Que vai valorizar aí demais, tá? A gente pode ver a rentabilidade da empresa nos últimos anos. Ela, dentre as empresas aí do setor Best, né? Dos setores mais perenes aí da bolsa, é a que menos entregou rentabilidade, né? Ou seja, não espere aí uma rentabilidade impressionante para a empresa, né? Uma valorização grande, já que é uma empresa muito consolidada no mercado, né? Não tem muito mais por onde crescer, porém é uma empresa interessante que paga bons dividendos aí, eu gosto da empresa. Outra empresa que eu estou comprando forte, que está no patamar interessante aí, a BB Seguridade, gosto bastante também, comprei aí na faixa de R$ 2.200. É aquela empresa ali muito consolidada, né, no mercado, né? É uma das melhores seguradoras aí que temos, que cresceu demais, né? Em 2021 aqui a empresa chegou a valer 16, 17, né? Eu comprei bastante ações da empresa aqui nessa época, e aí desde então a empresa praticamente dobrou de preço aí, né? E mesmo após essa valorização gigantesca, né? Praticamente a empresa dobrou de valorização aí. A empresa ainda tem um upside interessante, cerca de 20% aí de upside, o preço-alvo aí de R$ 38. Também recomendo a compra para a empresa. É uma empresa aí que, na minha opinião, está bem interessante aí para compra. Se comparada aí com as suas rivais, Porto Seguro e Caixa Seguridade, ela está bem compatível aí com a Caixa Seguridade, né, o seu preço, né? E se comparado com a Porto Seguro, ela está bem mais barata, né? Ou seja, das 3 empresas aí de seguros que temos na bolsa, as 3 melhores, ela está em patamares interessantes aí, né, de compra, não é mais aquela barganha, né, um PL ali de 4, 5 que ela estava ali em 2021, porém é um PL ainda interessante, né, para uma empresa aí que é ultra segura também. E também, se formos considerar aqui o gráfico lucro líquido versus cotação, a empresa deveria valer na faixa de R$ 40. Hoje está valendo na faixa de 30, 31, né? Ou seja, tem um upside interessante aí. Se a empresa manter seus lucros aí, continuar subindo seus lucros, né? E o último ativo que eu comprei é aí de praxe, né? Todo o vídeo aí que eu faço nos últimos meses, eu estou comprando o VTI, né? Que é o ETF lá dos Estados Unidos que replica o índice inteiro lá da bolsa, né? Dos Estados Unidos, ou seja, todas as empresas dos Estados Unidos estão aqui nesse índice, né? Que não para de crescer, tá, pessoal? Eu comecei a comprar as ações desse ativo aqui, desse ETF, na faixa de 180, 190, né? Hoje já está aí na faixa de 220, ou seja, tem um crescimento interessante, por ser aí um ETF mais seguro do mundo, né? As ações dos Estados Unidos aí são as ações aí mais seguras que temos na bolsa, né? De todas as bolsas do mundo aí. E também tem que considerar aí o dólar, né? O dólar tá caindo um pouco, né? Saiu aí de 5 e pouco o ano passado aí para 4,80 mais ou menos esse ano. Porém, no longo prazo, o dólar é sempre a tendência é valorizar aí frente ao real, né? Ou seja, a patamares aí de 4,80, 4,70 dólar o ideal é você comprar aí sem nem olhar, tá, pessoal? É encher o carrinho mesmo, tá, pessoal? Desses ETFs aí dos Estados Unidos. Eu tô comprando bastante aí o VTI. E comprei aí que na faixa de 400 e poucos dólares aqui, que deu aí mais ou menos R$ 2.000, tá? E aí, olhando um pouco mais a minha carteira, onde mostra todas as ações do Brasil que eu tenho, tá, pessoal? Que totalizem na faixa de R$ 75.000. Isso aqui é somente nas ações do Brasil, tá? Eu tenho aí fundo imobiliário, renda fixa, ações no exterior, né, como eu mencionei. Somente no Brasil, em ações, eu tenho nessa faixa aqui. Lembrando que eu estou utilizando a plataforma da GF+, né, onde tem aqui diversas ferramentas, tá? Inclusive essa ferramenta aí, onde mostra toda a sua carteira, né, bem detalhada aí, eu vou mostrar nos detalhes aqui para você. Lembrando que eu tenho um link de 20% de desconto no AGF+, com 30 dias de testes gratuitos, ou seja, vou deixar no link aí caso você tenha interesse em conhecer mais a fundo a AGF+. É uma plataforma aí de investimentos muito interessante, que eu gosto bastante. Aí voltando para a carteira, aqui mostra, pessoal, os segmentos aí BEST, né, que seria aí bancos, elétricas, seguros, saneamento e telecom, e outros aqui, né, que seriam outros setores. Nos setores BEST eu tenho aqui na faixa de 70%, sendo que em bancos eu tenho 15% aqui, em energia elétrica eu tenho na faixa de 27%, seguros eu tenho na faixa aqui de 13%, saneamento na faixa de 8% e telecom na faixa de 7%. Aqui na minha carteira consolidada mostra que eu ganho, o tanto que eu ganhei de proventos nesse ano. O total de aportes que eu fiz, né? Eu fiz um total de aporte na faixa de R$ 67.000. Porém, de patrimônio, de fato, eu tenho 75 mil, né? Ou seja, de valorização aí, eu tive aí mais ou menos uns R$ 9.000, né? Sendo que eu invisto aí mais ou menos uns 2 anos.
Ou seja, é uma valorização bem interessante, pessoal, saindo aí de 65 mil para 75 mil reais aí, 10 mil reais de ganho aí, é uma meta bem interessante. Além dos dividendos pagos, né, que eu vou mostrar mais a fundo aqui os aportes realizados, né. A gente pode ver que todo ano aqui eu aumentei um pouquinho os aportes, né, e é assim que funciona, tá, pessoal? Você começa a investir, você começa a tomar gosto, aí você começa a melhorar aí a sua renda, né, você procura aí melhorar a sua capacidade, né, de estudo, de trabalho e tudo mais, né, e aí consequentemente você começa a arrumar trabalhos melhores, né, e ter uma renda melhor, e aí consequentemente você começa a aportar mais, tá? E aí em proventos recebidos a gente pode ver que há um crescimento aqui. Em 2023 eu tenho aqui projetivo na faixa de 5 mil reais aí, que dividido aí por mês daria aí na faixa de R$765 mais ou menos, tá? Ou seja, já é um dividendo interessante aí, ganhar 700 e poucos reais. Lembrando que eu tenho fundos imobiliários também aí que tem um rendimento, né? Ou seja, esse dividendo projetivo aqui é de acordo com esses dividendos aqui, pessoal, que eles projetam, tá? Ou seja, por exemplo, eu tenho o Banco do Brasil, eles projetam 10% de dividendos. E é sobre isso que é esse dividendo projetivo aqui, ou seja, se de fato ocorrer 10% de dividendos aqui para o Banco do Brasil, por exemplo, e para as outras empresas que eu tenho em carteira, eu vou receber na faixa de 5 mil reais aí, dividendos projetivos. Isso aqui é bem importante, bem interessante de saber. E aí mostrando minha carteira de fato aí, eu tenho o Sanepar na faixa de 6 mil reais, que representa 8% da carteira. BB Seguridade tem 9% da carteira, cerca de quase 7 mil reais. Banco do Brasil tem aí 6% mais ou menos, que representa quase 4.500 reais aí. A Lupar tem 4,5% da carteira, que representa 3.500 reais mais ou menos. Itaúsa representa aí um percentual na carteira de 9%, onde eu tenho aí 6.700 reais. Banco Bradesco, que como eu mencionei, a ação que eu mais tenho em carteira, tenho cerca de 10%, na faixa de 7.500 reais. Engie tenho na faixa de 6%, na faixa de quase 5 mil reais. B3, outra empresa aí que eu gosto bastante, tem na faixa de 7% e quase 5.500 reais aí investido. CPFL, outra empresa de energia que eu gosto bastante, tem na faixa de 7%, cerca de 5.500 reais aí. Transmissão Paulista tem na faixa de 5%, quase 4 mil reais investidos. Petrobras, que é uma empresa que eu comprei, porém representa praticamente nada, aí vou deixar na carteira, já que ela paga bons dividendos aí, porém não pretendo investir mais em Petrobras. Taesa, que eu tenho cerca de 4%, cerca de 3 mil reais investidos. Porto Seguro também, outra empresa de seguro que eu gosto bastante, porém, na minha opinião, está mais cara, tá? Não venho importando na Porto Seguro. Percentual aí tem 4%, cerca de 3 mil reais também. PetroRio, tenho aí cerca de 5%, cerca de 4 mil reais. Lembrando que PetroRio eu comprei aí mais ou menos 3 mil reais. Quando estava aí a patamar de 30 e pouquinho, né? O seu valor aí de cotação, hoje está na faixa de 45, ou seja, eu estou ganhando aí praticamente R$1.000 aí só de valorização com a PetroRio. Vivo também tem aqui um percentual de 7%, cerca de R$5.200 aí. E a Klabin, que eu tenho cerca de 7% também, na faixa de R$5.500 aí investidos. Né? E essa é a minha carteira de ações aí no Brasil, cerca aí de 13, 14 ações que eu tenho aí investido, né? Tem aí uma porcentagem bem interessante em cada uma, aí, cerca de 7, 8% em cada, né? Algumas aí tem um pouquinho menos, né? Outras tem um pouquinho mais. E foi isso, pessoal. Mostrei aí todos os aportes que eu fiz no mês de julho e também um pouquinho mais da minha carteira de ações aí. Uma carteira que, se formos olhar aí, uma carteira bem defensiva, né? Com um ou outro ativo aí um pouco mais arriscado, porém, no setor Best são ativos aí de setores muito perenes, né? Ou seja, haja crise ou não, você tá aí ganhando seus dividendos e tendo valorização, né? Foi isso que aconteceu nos últimos 2, 3 anos aí, muito por conta também do vírus, né, e tudo mais, né? A gente viu essas empresas aí só valorizando, né, e pagando bons dividendos. Ou seja, ações muito interessantes para longo prazo. E diz nos comentários aí, pessoal, se você tem alguma aí dessas empresas que eu mencionei, tá investindo em alguma, tá pensando em investir em alguma. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe sua inscrição no canal. E fico por aqui, abraço, até a próxima, tchau, tchau.